Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudos de casos clínicos. Hoje iremos estudar o caso de número 2.4, que traz como tema controle da mente. Daishi era um estudante de engenharia de 23 anos, vindo do Japão, que foi encaminhado para a clínica de saúde mental estudantil da universidade por um professor que ficou preocupado com sua frequência irregular às aulas. Quando se encontraram para falar sobre o declínio do seu desempenho, o Sr. Daishi disse ao professor que estava sendo atrapalhado pelos aparelhos de escuta e pelas máquinas de controle do pensamento colocados em seu apartamento. Embora estivesse inicialmente cauteloso em conversar com o psiquiatra, o Sr. Daishi ressaltou que estava aliviado por finalmente ter a oportunidade de conversar em um aposento onde ainda não havia sido colocado escutas. Ele disse que seus problemas haviam começado 3 meses antes, após retornar de uma viagem ao Japão. Afirmou que a primeira indicação de problemas foi que seus colegas espirravam e sorriam de um modo estranho quando ele entrava na sala de aula. Um dia, ao voltar das aulas, percebeu 2 estranhos do lado de fora do seu apartamento e ficou imaginando por que eles estavam ali. O Sr. Daishi afirmou ter percebido pela primeira vez que havia escutas em seu apartamento cerca de 1 semana depois de ter visto as 2 pessoas desconhecidas do lado de fora da casa dele. Quando assistia à televisão, reparava que os repórteres faziam comentários indiretos e críticas sobre ele. Essa experiência era mais acentuada quando ele assistia à Fox News, a qual ele acreditava que o selecionara devido ao seu intelecto superior e sua intenção de um dia se tornar primeiro-ministro do Japão. Ele achava que a emissora estava tentando enlouquecê-lo, incutindo ideias conservadoras em seu cérebro e que isso era possível por meio de minúsculos aparelhos de controle da mente que haviam instalado em seu apartamento. O sono do Sr. Daishi ficou cada vez mais irregular. Conforme ficava mais atento, temia que todos na faculdade e no prédio estivessem de calúnia na conspiração. Ele retraiu-se e parou de frequentar as aulas, mas continuou a se alimentar e a manter sua higiene. Negou sentir-se animado ou eufórico. Descreveu seu nível de energia como ok e seu pensamento como coerente, exceto quando tentam colocar ideias na minha cabeça. Admitiu ter passado várias horas com medo extremo durante sua ida recente ao Japão. Naquela ocasião havia fumado um monte de maconha. Começou a ouvir sons estranhos e a acreditar que seus amigos riam dele. Negou o consumo de cannabis desde sua volta aos Estados Unidos e negou ter experimentado outras substâncias de abuso, afirmando que, normalmente, sequer bebia álcool. Também negou histórias anteriores de alucinações auditivas ou visuais. Quando o tio do Sr. Daishi, indicado como seu responsável local, foi contatado, descreveu seu sobrinho como um garoto saudável, inteligente e ligeiramente tímido, sem história anterior de doenças psiquiátricas maiores. Descreveu os pais dele como afetuosos e incentivadores, embora o pai pudesse ser um pouco rígido. Não havia história familiar de doenças mentais maiores. Durante o exame, o Sr. Daishi estava bem arrumado e cooperativo, com atividade psicomotora normal. Seu discurso era coerente e orientado para objetivos. Descreveu seu humor como medo. A gama e a possibilidade de sua expressão afetiva estavam normais. Negou ideias de culpa, suicídio ou desvalia. Estava convencido de que era continuamente monitorado e de que havia aparelhos de controle da mente em seu apartamento. Negou alucinações. Suas funções cognitivas estavam inteiramente dentro dos limites normais. Parecia não ter insights sobre suas crenças. Uma averiguação mostrou que os resultados dos testes laboratoriais do Sr. Daishi estavam normais. A tomografia computadorizada da cabeça não apontou nada extraordinário e o exame de urina para detectação de drogas resultou negativo para quaisquer substâncias de abuso. Diagnóstico:
transtorno delirante do tipo misto. O Sr. Dish satisfaz os critérios para transtorno delirante, o qual exige um ou mais delírios que persistam durante um período superior a um mês, mas sem outros sintomas psicóticos. A maioria dos delírios do Sr. Dish é de natureza persecutória e relacionada a aparelhos de monitoração. Ele apresenta delírios de referência, colegas espirrando e sorrindo para ele, de perseguição, tentando me enlouquecer, aparelhos de monitoração e etc. E de inserção de pensamentos, máquinas tentando colocar ideias na minha cabeça. Justifica-se o especificador tipo misto porque aparentemente aparenta a motivação de ter sido selecionado para ser grandiosa, seu intelecto superior e os planos de se tornar primeiro-ministro do Japão, mas não apresenta outros sintomas de mania. Outros transtornos psicóticos também devem ser considerados. A duração de 3 meses do sintoma é longa demais para transtornos psicóticos breves, que são inferiores a um mês, e breve demais para a esquizofrenia, que são superior a 6 meses, mas é adequada para transtornos esquizofreniformes, que duram de entre 1 mês a 6 meses. O Sr. Dish não parece, contudo, apresentar um segundo sintoma, alucinações, sintomas negativos ou desorganização, conforme a exigência para o diagnóstico esquizofreniforme. No DSM-4, um único delírio bizarro, que é o delírio de inserção de pensamentos, seria adequado para alcançar os critérios sintomáticos para o transtorno esquizofreniforme ou esquizofrenia, mas delírios bizarros não recebem mais tratamentos especiais entre os transtornos do espectro da esquizofrenia do DSM-5. A ausência de sintomas maníacos ou depressivos maiores de humor exclui o diagnóstico de transtorno bipolar, com sintomas psicóticos, o transtorno depressivo maior, com sintomas psicóticos, e o transtorno esquizoafetivo. Deve-se considerar transtornos psicóticos induzidos por substância, tendo em vista o consumo recente e significativo de cannabis pelo Sr. Dish. Seus sintomas realmente parecem ter se desenvolvido logo após o consumo de uma substância conhecida por causar psicose. Cannabis adulterada ou não com outras substâncias como fenciclidina. Além disso, a cannabis pode ser considerado um fator desencadeador que o Sr. Dish deveria evitar no futuro. No entanto, o DSM-5 exclui o diagnóstico de transtorno psicótico induzido por substâncias quando os sintomas persistem durante um período significativo de tempo, por exemplo, mais de um mês após a descontinuação do uso da substância. Bom, pessoal, esse foi mais um estudo de casos. Até o próximo vídeo.